بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Essas aulas que a gente voltou agora depois do Ramadã é mais revisão até todo mundo voltar para a turma e a gente continuar o grande intensivão. Como falamos, a importância do muçulmano ir em busca de algo chamado conhecimento. Como é que fala conhecimento em árabe? El-ilmu, certo? Ilmu. Ilmun é conhecimento. El-ilmu, o conhecimento. Ele bem lembrou. Ilmun está no indefinido, nakira. Conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento. Tudo é conhecimento. Aí quando você fala el-ilmu, ele falou o quê? Ma'rifa. Definido. Coloquei no artigo definido. O conhecimento. Por que estou definindo? O conhecimento da tua religião, do Islã. O conhecimento do Islã é algo que vai beneficiar você nessa e na outra vida. O outro conhecimento vai beneficiar você também nessa vida. É importante estudarmos geometria, física, geografia, história, química, matemática, português, para você entender tudo. Só que esse conhecimento tem que estudar. Agora o outro, eu sou obrigado também, junto com isso, porque o outro vai beneficiar nessa e na outra. Essa vida é provisória, só que a outra vida é eterna. E o maior conhecimento é aquilo que a gente falou na recitação, que a gente, acredito que todo mundo aqui sabe, a Surat al-Asr. Você sabe? Sabe. Sura da era, do tempo. Por que do tempo? Ele fala o al-Asr, né? Como é que fala então? Bismillahirrahmanirrahim. Significa o quê? Mas o que é o significado disso? Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Significa que eu estou falando em nome de Deus, o Criador da misericórdia, o dono da misericórdia, aquele que distribui a misericórdia. Sem a misericórdia dele eu não sou nada. Ele enviou profetas e mensageiros pela sua misericórdia. A minha vida é a misericórdia de Deus. Por isso que eu agradeço a misericórdia de Deus todos os dias quando eu acordo. O que eu falo? Fala. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana ilayhi an-nushur. Eu agradeço a Deus pela vida depois de ele ter feito morrer. Por que eu morri? Porque eu dormi. Aí fala, wal asr innal insana lafi khusr. Deus jura pelo asr. O que é asr? Tempo. Pela era. Quem criou o tempo? O tempo. Ele jura pelo tempo. Nós somos criaturas de Deus. Só podemos jurar por Deus. E somente é verdade. E se eu faço um juramento e quebro o juramento, eu sou obrigado a jejuar 3 dias de penitência. E quando Deus jura, Ele pode jurar por qualquer coisa que Ele criou. Quando Ele jura por algo que Ele criou, porque Ele quer mostrar a importância daquilo que Ele jurou pelo que no Alcorão já? Ele jura por várias coisas. Ele jurou pelo Fajr, pela aurora. Ele jurou pelo tin, pelo figo, pelo azeite, para mostrar a importância daquilo, ou o benefício daquilo. Existem benefícios nobres do azeite e da azeitona e do figo. Ele jurou pelo tempo. E não há dúvida que o tempo que a gente vive, o tempo é de extrema importância. Se eu não saber aproveitar o meu tempo, eu vou estar numa perdição. Os sábios falam
الوقت كالسيف إذا لم تقطعك. Se você não saber se preservar sobre o seu tempo, o tempo vai te picar, te cortar. Muitas vezes a gente fala, o tempo passou rápido, não teve baraka, não teve bênção no tempo. Mas o tempo de hoje, o tempo antes, é sempre o tempo. Tem pessoas que têm baraka, têm bênção. Quando você reza o Fajr, o que acontece? Muitas vezes, você fala, eu falo, ele fala, eu fui hoje na mesquita, rezei o Fajr, e eu tive baraka, bênção no meu tempo. Parece que meu tempo rendeu. Então nós devemos aproveitar o tempo de uma menor maneira possível. Certo? Então ele falou, Wal asr, innal insana lafi khusr. Eu juro pela era, pelo tempo, que os seres humanos estão perdidos, na perdição. Os seres humanos estão na perdição. Você viu o que ele falou? Deus jurou. Deus jurou que nós estamos na perdição. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina. Aí ele colocou uma exceção. Não é todos que estão na perdição. Tem uma exceção. Qual que é a exceção? Illa alladhina amanu wa amilu salihat. A exceção é aqueles que creram. Quem são as pessoas que creram nele? As pessoas que têm fé, que creram em Deus, são as pessoas que abriram o peito para o conhecimento, para o el-el. Não há como eu ter fé, não há como eu crer em Deus, se eu não me abrir para estudar sobre Deus, para aprender sobre o Islã. Então eu fui em busca da crença e eu pratiquei a crença. Então o conhecimento que eu pego, eu trabalho em cima dele. Porque o verdadeiro sábio é aquele que pratica o que sabe. Então eu peguei o conhecimento, porque eu creio. Eu pratico o conhecimento. O atawasul bil haqq é ficar na verdade, levar a verdade, distribuir a verdade, divulgar a verdade. O atawasul bis sabr é agarrar a paciência. Entendeu? O profeta falou o que, sallam, no dito: Belligh anni walau aya. Transmita, divulgue de mim, nem se for um sinal, um versículo. Então minha obrigação é levar adiante aquilo que eu sei, depois de praticar. Mas tudo isso com a paciência, porque se não tiver a paciência, eu não vou conseguir sentar como vocês sentaram hoje para estudar. Se não tiver paciência, eu não vou conseguir ter paciência para escutar, para anotar, para perguntar. Sem paciência eu não vou pegar conhecimento. Sem paciência eu não vou praticar. Sem paciência eu não vou divulgar. Todos nós queremos ser grandes divulgadores, mas a gente esquece do ponto essencial de ir em busca do aprendizado, de aprender. E o melhor conhecimento é você aprender as 3 questões que você vai ser interrogado no qabr, no túmulo. Qual que é? É tudo crença, fé. Quem era o teu Senhor que você adorava na vida terrena? Allah. Quem foi o mensageiro que você dizia que seguia? Automaticamente, quando falou Muhammad, eu creio em Jesus, eu creio em Moisés, eu creio em Abraão. Não existe crer em Muhammad sem crer nos outros, porque faz parte do pilar da fé, crer em todos os profetas. Qual era a religião que você
se entregava, praticava e estudava. Islã, submissão a Deus, a paz de Deus. Compreendeu? O grande Imam Bukhari, ele pegou um livro chamado Sahih al-Bukhari, os livros, os ditos corretos que o Bukhari coloca. Ele colocou num capítulo, ele colocava só ditos do profeta e dividiu por capítulos. Em um dos capítulos ele colocou assim: Bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal. O capítulo, o conhecimento vem antes da fala e da prática. Por que ele colocou isso? Tem que aprender para praticar. Olha o que ele colocou: capítulo, conhecimento vem antes da fala e da prática. Ele coloca sempre uma evidência. A evidência que ele pôs para colocar o nome desse capítulo desse jeito, qual que é? O dito que está no Alcorão. Deus colocou assim: Fa'lam annahu la ilaha illa hu wastaghfir li dhanbik. Deus falou o quê? Aprenda que não há divindade, somente Ele, somente Deus. E depois peça perdão. Pedir perdão é uma prática. Ele não falou peça perdão. Ele falou primeiro aprenda. Depois que você aprender, aí peça perdão. Não tem como eu pedir perdão. Por que eu vou pedir perdão se eu não sei se eu errei? Eu não sei o que é certo e o que é errado. Compreendeu? Tem que ter entendimento. Tem que entender o que você fez para pedir o perdão. Entendimento primeiro. Isso. Entender. Obter o conhecimento, depois eu peço o perdão. Entendeu? Depois tu decide. E o La ilaha illallah tem em primeiro lugar. Eu vivo pelo La ilaha illallah. O que é La ilaha illallah? Não há divindade exceto Allah. Veja o dito que um homem conhecido como Ibn al-Musayyib, como ele chamava? Ibn al-Musayyib, radiyallahu anhu, ele disse assim, que o seu pai falou uma vez que quando Abu Talib, quem que era Abu Talib? Quem sabe? Abu Talib, quem era? Tio do profeta. Abu Talib era o tio do profeta, era o irmão do pai do profeta, era o pai do Ali, o primo do profeta que casou com uma filha dele. O Abu Talib, quando ficou perto da morte, ele ficou encamado, que fala, ficou de cama, e a doença que levou ele à morte. Ele não tinha aceitado o Islã, mas ele protegeu o profeta durante toda a sua vida. Ele não deixava ninguém fazer mal para o profeta. Ele brigou com o povo do Quraysh para deixar o profeta em paz. O Abu Talib, o profeta gostava muito dele, amava muito ele. O profeta então entrou no quarto que estava o Abu Talib enfermo, doente, muito ruim, muito doente. Nos seus últimos dias, praticamente foi o seu último dia. Ele entrou ali e ali no quarto estava junto com Abu Talib dois grandes idólatras do povo de Quraysh. E um deles era Abu Jahl, o pai da ignorância, o grande poeta, que lutou contra o profeta e perseguia o profeta. O profeta ouviu o tio dele na cama, olhou para o tio dele assim, e falou assim: Ya Ami. Ya Ami significa ó meu tio, irmão do meu pai, ó meu querido tio. Qul la ilaha illallah kalima uhajju laka biha inda Allah. Ó tio querido,
ó irmão do meu pai, diga la ilaha illallah, diga la ilaha illallah, não há divindade, somente Allah. Essa expressão, essa palavra será um argumento para eu interceder a teu favor perante Allah. Diga isso para você ter a salvação e o sucesso. Aí o ignorante do Abu Jahl, o inimigo de Deus, e os outros que estavam ali na presença do profeta, olharam para o Abu Talib e falaram para ele: Atarghab an milati Abdul Muttalib? Abu Talib, você vai rejeitar a religião do teu pai, Abdul Muttalib, a religião dos teus antecessores? Você vai largar o costume da sua tribo? Tem coragem de fazer isso? E os árabes, eles eram apegos no costume. Os árabes, antigamente, até hoje, eles são apegos em costume tribal. E Abu Talib sabia da verdade. Abu Talib, então, não proferiu, não disse as palavras que o seu sobrinho queria. Então, naquele momento, o profeta repetiu: ó meu querido tio, fale. E as últimas palavras de Abdul Muttalib foram palavras que rejeitaram o monoteísmo, que rejeitaram o Tawhid. Ele não quis, ficou com medo de morrer e largar os costumes que os árabes tinham, de largar os seus ancestrais. Então o profeta repetiu: Huwa ala milati Abdul Muttalib. Ele permaneceu seguindo as tradições do povo de Quraysh, do seu pai Abdul Muttalib, do vô do profeta. Ele continuou sendo um idólatra, não um monoteísta. Ele rejeitou a expressão La ilaha illallah, a expressão de sucesso. Naquele momento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava com lágrimas aonde? Nos olhos. Estava chorando de tristeza. E falou assim: La astaghfiranna laka ma lam anha anka. O profeta falou assim: eu irei pedir perdão por ti. Eu irei interceder perante Deus a teu favor, desde que isso não seja proibido, desde que isso Deus não me proíba. De imediato, Allah Todo-Poderoso mandou a revelação para ele. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك يا محمد لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Então, quando o profeta falou: eu irei pedir perdão por Deus, irei interceder a teu favor, desde que não seja proibido. Naquele momento, os outros companheiros do profeta começaram a fazer a mesma coisa. Falaram: vamos pedir perdão pelos nossos entes familiares que morreram na idolatria. Acabou. Aí Deus mandou um versículo proibindo o profeta de fazer isso, falando: não estava para o profeta, não estava permitido, não é permitido para o profeta Muhammad e nem para aqueles que creram junto com o profeta, que seguem o profeta, pedir perdão pelos idólatras, pedir perdão pelo povo que renegou a fé, até mesmo se esse povo for próximos, parentes, familiares de vocês. Aí Deus mandou um outro versículo falando para o profeta: ó Muhammad, saiba que você não guia quem você ama. Não é você que guia. Não é você que guia. Innaka la tahdi man ahbabt. Você não vai orientar quem você ama.
No entanto, Allah, Deus que guia, Deus que orienta quem Ele ama, quem Ele quiser, quem Ele desejar. Significa a tua obrigação, Muhammad, é apenas transmitir a mensagem. A tua obrigação é divulgar. Só isso. Você divulga. Mas quem transmite, quem decide, quem divulga, quem coloca a ideia, a orientação no coração, é Deus. Então nós, como muçulmanos, temos a obrigação de pegar o conhecimento, estudar, praticar e levar adiante. E não ficar desesperado. Quem vai pegar, quem não vai pegar. A minha obrigação é divulgar. Mas como que eu vou divulgar? Com prudência, com sabedoria, com conhecimento. Por isso que muitas pessoas hoje na internet querem divulgar, mas não sabem o que divulgar. Não é fácil. Então, para você divulgar, tenha paciência, estuda. Agora tenta colocar na tua vida, pratica. Tenta chamar a tua família próximo de você. Pouco a pouco você vai expandindo e divulgando para as pessoas. Mas não fique triste se alguma ou alguém dentre as pessoas que você está falando, querendo ensinar, não está pegando. Deus sabe. Por exemplo, Deus mandou o grande mensageiro Nuh. Quem é Nuh? Noé, da arca de Noé. Ele ficou 950 anos levando a mensagem. Quase 1000 anos divulgando. Não que ele viveu ele viveu mais que 950 anos, mas ele ficou 950 anos levando a mensagem de monoteísmo puro. E foram poucas pessoas, muito pouco, que pegou a mensagem dele. Ele construiu a arca, muitas pessoas tiraram sarro da cara dele, fizeram ironia dele. O seu filho ironizou ele e falou: eu irei ficar, se vir um dilúvio, no topo da montanha e nada vai me atingir. Ele falou: Senhor meu, ele é meu filho, como você vai levar o meu filho? Deus falou: Nuh, ele não é da tua família, ele não pegou o monoteísmo. A tua família é aqueles que têm fé. Noé pediu perdão para Deus. Ou seja, não te preocupa, Noé. Você apenas leva a minha mensagem. A mensagem vai chegar para quem eu quiser. Não é você que vai dar a mensagem para quem você quer. Compreendeu? Então a nossa obrigação o que é? É estudar, praticar e ter paciência. Que no momento certo a mensagem vai chegar. Se eu sou sincero, Deus pode me ajudar na minha divulgação. Então, a expressão La ilaha illallah é de extrema importância. Para não prolongar muito, uma única coisa: quem é o profeta Musa? Moisés. Ele ficou por vários anos divulgando também, e o seu povo sempre rejeitava ele, até vir dádivas. Aí depois ele se acomodava e rejeitava, e perseguia, e tirava sarro. E Moisés foi paciente em algumas vezes, e outras vezes não. O profeta Moisés, ele foi conhecido como Kalimullah. O que é Kalimullah? Aquele que falou direto com Deus. Porque outros mensageiros receberam a revelação através do anjo Gabriel. Agora o profeta Muhammad e o profeta Moisés, eles receberam a revelação e tiveram o privilégio de falar direto com Allah, Kalimullah. Então ele pegou e falou para Deus: ó meu Senhor, me ensine algo que eu possa ficar conectado contigo sempre. Algo entre eu e você, eu e o Senhor, exclusivo, só nós, de nós dois. Então Allah falou para ele: ó Moisés, Musa, diga La ilaha illallah, não há divindade, somente Deus. Então Moisés falou assim: ó Senhor meu, La ilaha illallah todo mundo fala,
Eu quero algo mais exclusivo. Então Deus falou para ele: ó Moisés, saiba que o La ilaha illallah, se estiver num lado da bandeja, da balança, e todo o mundo, e o que tem nele, e o que está entre os céus e a terra, estiver do outro lado da bandeja, da balança, saiba que a expressão La ilaha illallah irá pesar muito mais. La ilaha illallah, o significado, não há divindade, somente Allah, somente Deus, é muito mais pesado que esse mundo, e o que tem nesse mundo, o que está entre os céus e a terra. Não se compara. La ilaha illallah é muito grandioso. Não menospreze o La ilaha illallah. O La ilaha illallah é o que está dentro do seu coração, é a sinceridade. O La ilaha illallah é aquilo que os profetas mensageiros vieram. Jesus, Moisés, Abraão, Muhammad, Noé, todos eles vieram para dizer: diga La ilaha illallah, adore a Deus e não invoque nada junto com Deus. La ilaha illallah é a chave do sucesso. Agora eu tenho que pegar essa chave certa, porque cada chave tem os dentes. Então não é qualquer chave abre qualquer fechadura. E a primeira condição do La ilaha illallah é o conhecimento. E o que é o contrário do conhecimento? Jahl, ignorância. A ignorância, o La ilaha illallah não aceita. O La ilaha illallah tem que ter aceitação. O que é o contrário da aceitação? Rad, é rejeitar. Então quando eu aceito o La ilaha illallah, eu estou aceitando tudo o que está no Alcorão, tudo o que Muhammad trouxe, mesmo se eu não pratico. Eu não praticar é uma coisa, mas eu rejeitar é outra coisa. Eu não posso rejeitar. Compreendeu? La ilaha illallah significa: eu não posso menosprezar, tirar sarro, conspirar contra aqueles que seguem, ou trabalhar contra aqueles que seguem e praticam La ilaha illallah. Compreendeu? Então La ilaha illallah serve para mim colocar dentro de mim todos os dias. O profeta falou: Jaddidu niyatikum, sallallahu alaihi wasallam. Renovem vossas intenções. Como? Ele falou: digam com convicção, com certeza. Certeza é yaqin. Certeza. Não taraddud, não dúvida. La ilaha illallah, eu tenho certeza. Não é dúvida, certeza que não há divindade digna de ser adorada, exceto Deus, Allah, aquele que não possui sócios e nem parceiros. Isso vai me enriquecer e fortalecer a minha fé e vai me manter vivo para ir em busca do conhecimento. O conhecimento é a luz que apaga a escuridão da ignorância. O conhecimento é a salvação. Os companheiros do profeta, os companheiros e todos, aquela geração que foram as 3 primeiras gerações de ouro do Islã, eles tiveram e foram conhecidos como a geração de ouro porque eles colocaram La ilaha illallah em primeiro lugar. Depois que eles começaram a largar o La ilaha illallah e cair nos desejos mundanos, eles perderam e não foram conhecidos como a geração de ouro. Entendeu? O Império Otomano, que foi um grande império islâmico, depois foi perdendo. Por quê? Porque deixou o conhecimento islâmico de lado e entrou para outras coisas da vida mundana. Está entendendo? Então o povo só vai ter sucesso quando abraçar o conhecimento verdadeiro, o Tawhid, o monoteísmo puro e sincero. Abraçar a causa La ilaha illallah, colocar o meu trabalho é para Allah, a minha vida é para Allah, o meu estudo é para Allah, a minha morte é para Allah. Falar é bonito, mas não é a realidade, não é o que acontece.
O meu trabalho não está sendo para Allah no dia a dia. O meu ganha-pão. Por mais que eu falo que o meu trabalho é para Allah, a gente sabe que não está sendo para Allah. Porque quando vem algo do meu trabalho que vai contra o La ilaha illallah, eu falo, não, mas tema a Deus quanto puderes. Sim, tema a Deus o quanto puderes. Mas não significa para você largar o La ilaha illallah. Compreende? Quando a gente... O segundo pilar do Islã, qual que é? Rezar 5 vezes por dia. Quantos de nós estamos rezando 5 vezes por dia no horário correto? A gente para rezar no horário devido. E o profeta falou, das melhores ações é rezar no devido tempo. Então, a minha vida não está sendo por La ilaha illallah. Quando eu posso, eu rezo. Quando eu posso, eu pago a minha reza. Eu reponho. Eu não estou parando 24 horas por dia, 5 minutos, 5 vezes por dia para colocar minha reza. Aqueles 5 minutos eu não faço com convicção. E quando eu rezo, eu não estou com concentração. Eu rezo pensando em outra coisa. As mesquitas não estão cheias. Mas outras coisas, outros lugares, outras localidades estão cheias. Então, é mentira quando eu falo que a minha intenção é por La ilaha illallah. Então eu estou largando o conhecimento. Eu estou largando o La ilaha illallah. Então é óbvio que eu não vou ter sucesso. O povo não vai ter sucesso. Na época de Moisés, que Deus coloque paz para ele, ele rezava Salat al-Istisqa, a reza para Deus pedindo a chuva. E é recomendado, quando uma localidade precisa de chuva, você deve pedir a chuva para quem manda a chuva. Quem que manda a chuva? Allah. Então você reúne com o seu povo, você vai falar já, você reúne com o seu povo para pedir a chuva para Allah. E a gente sabe da história, até os cristãos sabem da história. Moisés rezava e a chuva não vinha. Até que Deus falou a Moisés, a chuva não vai vir, porque dentro do seu povo tem gente que não está se entregando para o La ilaha illallah. Tem gente que não está sendo sincera comigo. Moisés fez um sermão, uma khutbah para o seu povo geral. Falou, Deus está pedindo para nós nos arrependermos. Quanto mais a gente pedir perdão e reconhecer o pecado, Deus vai mandar para a gente o sucesso e a chuva. Até que aquela pessoa entendeu que o recado era para ela, sem ser direto. Moisés falou para o público. Aí Deus mandou a chuva. O profeta Moisés falou, ó Senhor meu, quem era aquele fulano? Aí Deus falou assim, não me peça isso, Moisés. Esse servo se arrependeu, um arrependimento sincero e puro. Eu não vou expor ele para você. É entre eu e ele. Ele pediu perdão e eu perdoei. Deus preserva você até para os profetas. Você entendeu? Mas Deus não mandou a chuva porque tinha pessoas ali que não estavam como... Para fazer oração. Eu vou ter controvérsia, vou ter confusão ali. Então o que eu faço? O intervalo, né, faço a reposição. O intervalo tem... Você trabalha de que hora até que hora? Eu trabalho das 2h30 da tarde até as 11 da noite. Das 2h30 da tarde até as 11 da noite? Você até as 10h30, até 10h50. Até 10h50. Você vai ter a reza do Asr, que é da tarde, do Maghrib, do pôr do sol, e do Isha você pode rezar em casa. Essas duas rezas, acredito que você tem o horário do lanche lá. Tenho. Normalmente eu entro às 4h20, às vezes eu entro às 4h, às 5h30. Hora do lanche? 4h20. 4h20, 5h30. Quanto tempo que é o lanche? 1 hora. 1 hora. Você vai ter 5 minutos para rezar? Simples. Sim. Na hora do lanche você pode rezar. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, conforme a situação... Dependendo da situação sua, Deus é justo. Deus é justo e sabe de tudo. Deus não vai te sobrecarregar algo daquilo que você não tem capacidade. Então você fica tranquilo. Você apenas faz um esforço.
E Deus sabe do teu esforço. Compreendeu? Então todo mundo tem algo para fazer um esforço. E quando a gente reza, reza com tranquilidade. Entendeu? Então eu quero dizer o que eu quero dizer? Eu quero dizer, por um pecado que a pessoa não estava convicta no La ilaha illallah, estava numa corrupção, Deus não mandou sucesso. Será que hoje nós estamos praticando o La ilaha illallah como se deve? Estamos nos dedicando para sim coração? Você falou da reza agora. Tem pessoas que estão pior do que você na reza. Tem gente que está pior no jejum. Tem gente que não abre o Alcorão. Tem gente que não consegue parar de beber. Tem gente que não consegue parar de fazer fornicação, zina, adultério. Tem gente que não consegue parar de mentir. Tem gente que não consegue parar dos juros. Como é que Deus vai dar sucesso para um povo? Se foi provado na história, Moisés não teve sucesso porque tinha gente que não estava indo bem. Na batalha de Uhud, o profeta não teve sucesso porque o povo desobedeceu. O La ilaha illallah, o Islã, é o conhecimento e não ignorância. É aceitação e não rejeitar. Quando eu falo aceitar, eu aceitar dentro de mim. Tem coisa, não é só não praticar. Eu rejeito, falo, não, isso daí, os tempos de hoje, eu estou querendo mudar a religião. O Islã veio para todos os tempos, para todas as épocas, para todos os povos. É perigo falar isso. Entendeu? Então eu tenho que rever a minha crença, a minha fé, o meu conhecimento. Você, nós temos mania de julgar o próximo e não julgar a nós mesmos. Você entendeu? Então é isso. O sucesso ele vem porque Deus é justo. Acontece barbaridade no mundo, então Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. É porque a gente está permitindo a corrupção no mundo. Eu estou permitindo, você está permitindo. Entendeu? É que a gente não quer reconhecer isso. Aí fica difícil. Você chegou a entender isso? Então, o conhecimento é o sucesso, é a luz. Enquanto eu não largar a minha alma, o meu coração para o conhecimento, eu vou viver no escuro, na escuridão e no aperto. Compreendeu? É isso. Eu não vou esticar muito, eu vou deixar aberto. Quem quer perguntar e entrar, fica à vontade. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Compreendeu? Pode falar. É isso. Tá bom então. Barakallahu fikum.